A TV GP1 continua sua série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Teresina nestas eleições de 2024. Nossa convidada desta vez é Lourdes Melo, do Partido da Causa Operária. Candidata, seja muito bem-vinda. E eu queria dizer que eu estou muito satisfeita com essa oportunidade que o GP1, está oferecendo para que eu possa conversar com a população. Aquela história, você quer me calar? Isso é verdade. Eu passo 2 anos caladas. No período de eleição é que eu posso falar para a população, e muito restrito. Candidata, esta é a 4ª vez em que a senhora se candidata à Prefeitura de Teresina e a última foi em 2020. Como é que a senhora se preparou desde as últimas eleições até esta de 2024? Não dou importância a contar quantas vezes eu sou candidata, porque a nossa campanha eleitoral, ela não é diferente do nosso dia a dia. Nós lutamos, a nossa militância, ela é na eleição, fora da eleição e durante a eleição. Por isso, temos essa vantagem um pouquinho nas eleições, porque as empresas de comunicação, elas abrem um pequeno espaço, desigual. Por que o seu partido não consegue firmar alianças com outros grupos políticos aqui em Teresina? Nós não concordamos com alianças, talvez também por princípios, Mas é porque se você faz aliança, o pequeno faz aliança com o grande, quem tira proveito é o grande. Por isso é melhor a gente caminhar com as nossas pernas, falar como a gente pode, com a população trabalhadora, as mulheres, os jovens. Isso é muito importante, a gente caminhar só nós mesmos do Partido da Causa Operária. Por que a senhora considera o socialismo a melhor maneira de organizar o Estado? O socialismo é aquilo que a gente busca, é a forma que a gente luta por igualdade. Mas nós nunca tivemos um socialismo pleno, que é aquilo que a gente busca. Mas é o socialismo que se aproxima mais da igualdade. Candidato, o que será a prioridade logo no início da sua gestão aqui em Teresina, caso eleita? Essa pergunta do caso eleita, ela sempre é feita, Mas sabemos que, por exemplo, até agora nós não estamos recebendo o recurso do fundo eleitoral. Por isso nós estamos atrasadas. Como tem muita gente, os oligarcas que recebem muito dinheiro, 60 milhões, sei lá, é só se ver, se pesquisar que está lá escrito. Mas nós queremos, sim, conversar com a população. Candidato, a partir de agora a gente vai abordar alguns temas que constam lá no seu plano de governo. Lá a senhora propõe, por exemplo, não pagar a dívida pública da Prefeitura com os bancos. Como é que a senhora pretende enfrentar esse baronato que é tão poderoso? Nós é destinado pelo governo o dinheiro para a educação, para a saúde, exatamente. Varia um pouco. Digamos que nós recebemos, é repassado de impostos para o custeio da educação, 3 a 4%, saúde, mais ou menos assim. E para os banqueiros são trilhões, 3 trilhões. Se eu perguntar para uma pessoa comum o que é 3 trilhões que é pago para os banqueiros, o roubo, o confisco, ninguém não sabe a cifra, quantos zeros tem. Por isso, a primeira tarefa, se a gente pudesse fazer, era suspender o pagamento para os banqueiros, para que o dinheiro voltasse a serviço do bem comum, dos trabalhadores. Candidata, e como é que a senhora pretende estatizar alguns serviços, por exemplo, transporte, educação, saúde? Como fazer para estatizar totalmente? Nada é dado de graça. Tudo é conquistado com luta. Eu venho do PT, porque o Lula foi uma coisa boa naquela época que ele fazia greve, quando não tinha direito de greve, mas ele fazia greve lá em São Bernardo, lá em São Paulo. Isso começou a se conquistar o direito de greve. Então, para a gente conquistar qualquer conquista na educação é com muita luta. Quais são, então, suas propostas para a geração de empregos aqui na cidade de Teresina?
Olha, para gerar emprego, o desemprego, os dados são altos. A juventude são as que mais penam. Elas penam porque não tem emprego, não tem perspectiva. O desemprego é grande. O que sobra para a juventude pobre é preso, é polícia batendo, e é sem ter a perspectiva de emprego. Isso não é fácil. Tudo vai gerar de uma luta, mas o empecilho são os burocratas. A senhora também propõe acabar com o que chama de indústria das multas. Em quanto tempo que dá para fazer isso? Olha, essa questão da multa é uma caixa preta, né? É que a gente de repente se depara nas estradas com, como é que chama? Com aquelas câmeras. E aí você toma uma multa não porque quer, propositalmente, mas é porque é uma coisa que lhe pega inesperadamente. Mas isso aí é muito ruim você pagar uma multa. Você é pobre, tem um carro, um pequeno carro, e tem que pagar uma multa porque eles impõem esse pagamento dessa multa para desviar, porque a gente não sabe nem para onde. Não volta. A multa eles recebem o dinheiro e não sei para onde que vai. Para finalizar, quais são as suas propostas para a população jovem de Teresina? Então, a população, a gente ia chamar principalmente a juventude para o PCO, porque eu sou formada como professora na UFP e chegou um momento que eu vi que não adiantava eu me desenvolver numa questão que hoje os professores fazem isso. Ela quer fazer mestrado, ela quer fazer doutorado, mas lá não se aprende o que se deve para a vida. É você estudar o marxismo e o socialismo e chamar os jovens para vir para o PCO, votar com o PCO e também aprender o que é a luta de classe. Candidata Lourdes Mello, nós chegamos ao fim dessa entrevista. A senhora fique à vontade para deixar sua mensagem final aos teresinenses e pedir o seu voto também. Eu fico muito satisfeita se for reconhecida, não para ganhar, mas porque é sinal que não tem como ganhar. Nós temos uma questão que se chama coeficiente eleitoral. Esse coeficiente, você só elege um vereador se você tiver cerca de 30 mil votos. Mas a gente chama para votar no PCO, para reconhecer o papel do PCO e vir ser um militante do PCO. Venha para o PCO por trabalho, salário e terra e pelo comunismo. Candidata Lourdes Mello, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada a vocês.